Amada família, na liturgia de hoje nos deparamos com esta figura que nos faz refletir tanto, pensarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a nossa entrega, sobre a nossa confiança e a nossa fidelidade a Deus. Essa figura é o cego Bartimeu. Esse cego cheio de esperança, cheio de fé. Esse cego inconformado com a sua cegueira. Este cego que não cruza os braços e não se entrega aos sofrimentos que aquela deficiência lhe trazia. Pensemos que se hoje, pleno século 21, os deficientes sofrem tantas provações, discriminações, desprezo, imaginemos naquela época. Se hoje um cadeirante mal consegue andar pela cidade, pelos inúmeros buracos, pelas calçadas, as faltas de rampas, de acessibilidade nos ônibus, nos transportes. Se hoje os deficientes têm dificuldade até mesmo de andar com a sua bengalinha pelo meio da cidade, imaginem naquela época de Jesus. Os cegos e tantos outros deficientes, eles, além de sofrerem com a deficiência e não terem nenhum aparato que os amparasse, eles ainda tinham que viver com a discriminação, a rejeição. Eles não somente eram olhados como incapazes, mas também como pecadores. Olhavam a enfermidade, olhavam a deficiência que tinham e também as enfermidades como que uma desgraça, como que um pecado que trouxe a ele aquela deficiência ou aquela enfermidade. Amada família, esse cego Bartimeu hoje traz a nós inúmeras reflexões. Percebemos que ele estava lá, sentado pelo meio do caminho, com certeza esperando as esmolas, a caridade das pessoas que por ali passavam, mas ele ouve que Jesus, o Nazareno, está passando por ali. E ele se agarra a essa esperança. E na verdade a única e última esperança que ele tinha, de poder ver, de sair da indigência, de sair da estrada, de sair do desprezo, dos sofrimentos. Ele percebe que Jesus pode fazer algo por ele. E desesperadamente ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E nós percebemos nestes gritos de Bartimeu, gritos de clamor. E nos fala a primeira leitura de hoje, que o clamor do povo é ouvido por Deus. Na primeira leitura, o profeta Jeremias deixa claro isso para nós, quando ele diz: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Sabe quem é o resto de Israel? Justamente são esses desprezados, os cegos, os coxos, os leprosos. Estes são o resto de Israel. Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. E assim Bartimeu, amados, ele percebe que Jesus pode fazer algo por ele, e por esse motivo ele manifesta a sua fé nestes gritos. A certeza, a confiança, ele manifesta através desses gritos, que chama a atenção de Jesus. As pessoas diziam: fica quieto, homem, para de gritar, homem. Mas ele cada vez gritava mais forte, e Jesus ouve aquela voz e pede que tragam Bartimeu a ele. Amada família, quando se aproximam de Bartimeu e dizem a ele: coragem, homem, levanta-te, Jesus te chama. Percebamos algo que me chama muito a atenção no Evangelho. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Percebamos aqui que ele joga para o lado aquele manto empoeirado, porque até hoje as ruas de Jericó
são ruas cheias de poeira, sem asfalto, muitas delas. E com certeza aquele manto cheio de poeira ele jogou para o lado e pulou imediatamente, mostrando a prontidão. Eu quero e eu vou ao encontro, eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou ser mais um coitadinho, eu vou ao encontro do meu Senhor. E quando ele se aproxima de Jesus, ele diz Rabuni, que quer dizer mestre. Ele reconhece em Jesus o mestre, aquele que pode fazer muito por ele. E ele diz a Jesus, eu quero ver. Jesus pergunta a ele, o que você quer de mim? Eu quero ver, não quero mais nada, eu quero ver, porque eu quero sair da indigência, eu quero trabalhar, eu quero ser olhado como um homem e não como um resto. Eu quero ter dignidade. E Bartimeu, pela grande fé que tinha, que impressiona Jesus, Bartimeu impressiona Jesus pelo tamanho da fé dele. Jesus não faz nada, além de dizer a ele, vai, a tua fé te salvou. Nós sabemos que em muitos outros milagres, e se você prestar bem atenção, nos evangelhos nos contam muitas outras curas visuais que Jesus fez. Se você lembra, Jesus tem uma passagem que ele cospe, faz uma lama e passa nos olhos do cego e manda o cego lavar e o cego fica curado. Nessa cura, Jesus diz a Bartimeu, vai, a tua fé te curou, nada mais. Pois a fé era tão grande naquele homem, que Jesus não precisava dar nenhum outro sinal, Jesus o cura imediatamente. E aqui nós nos impressionamos com o tamanho da fé e percebemos o quanto nós precisamos ter fé. Porque Deus não pode, Deus não consegue fazer nada se não tivermos fé. Deus quer fazer, Deus pode fazer, mas nós temos que participar. E a nossa participação está na fé. Ontem, vou repetir mais uma vez, ontem na missa das crianças eu perguntava à criançada, o que a mamãe precisa ter para fazer um bolo? Farinha, açúcar, fermento, ovos, leite, parará, parará. Tá bom, mas se a mamãe não tiver o material, ela pode fazer o bolo? Ah, claro que não, padre. Se nós não tivermos fé, Deus também não pode fazer. Mesmo sabendo e podendo fazer, Deus não tem como fazer, porque nos falta o essencial, a fé. Então é necessário ter fé. E ter fé significa confiar, crer, entregar-se, lançar-se nos braços de Deus. Porque esse Deus, a quem nós viemos hoje à casa dele para ouvir a sua palavra, para nos alimentarmos na Eucaristia, para adorá-lo na Eucaristia, este Deus é chamado de Deus do impossível. O impossível ele pode fazer, o impossível ele pode realizar, mas é necessário que você creia, é necessário que você tenha fé, é necessário que você se abandone, que você clame, e o Senhor vai se manifestar, e o Senhor vai te responder, como nós cantávamos no Salmo responsorial, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Tenha essa certeza que o Senhor pode fazer maravilhas na tua vida, e que a partir destas maravilhas que Ele vai fazer na tua vida, você vai poder dar a Ele o seu louvor, você vai poder exultar de alegria, pelas maravilhas que Ele fará por você. Mas eu quero, para terminar, eu quero lembrá-los que Jesus, ao curar Bartimeu, Jesus diz assim, vai, a tua fé te curou. Porque era para isso que ele queria ser curado. Ele queria ser curado para voltar à sua casa, para trabalhar, para viver a dignidade do ser humano. Mas Bartimeu não vai embora. Nos diz o Evangelho
que no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ele não foi embora, ele começou a seguir Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos uma experiência com Deus, quando nós sentimos o poder de Deus em nossas vidas, nós não queremos outra coisa, não queremos mais nada, nós queremos estar perto dele. Isso significa também gratidão, gratidão de Bartimeu. Eu conheci, eu experimentei, e eu preciso dar uma resposta a este Jesus. E eu não quero mais estar longe desse poder, desta graça, deste amor. E ele continua a caminhar com Jesus, querendo ouvir mais, conhecer mais, experimentar ainda mais esse Jesus. E isso muitas vezes falta em nós, a gratidão. Quantas maravilhas o Senhor já fez em nossas vidas. E qual é a nossa forma de agradecer? Qual é a nossa forma de retribuir todo esse amor de Deus por nós? Toda a manifestação do seu poder em milagres, em sinais. E você poderia me dizer: padre, eu peço tanto e Deus não me responde. Quantas e quantas vezes eu rezo, eu peço, eu insisto, persisto e Deus não me responde. Aí, amados, vem o último ponto dessa pregação: a nossa cegueira espiritual. Quando muitas vezes nós não conseguimos enxergar os sinais que Deus nos dá. Deus às vezes é tão claro nas coisas, mas nós não conseguimos enxergar. Porque não acreditamos, porque não temos fé. E diante disso precisamos pensar nessa questão. Eu preciso ter fé para poder entender os sinais e enxergar os sinais de Deus na minha vida. Eu preciso ser curado da minha cegueira espiritual para poder enxergar os sinais que Deus vem dando e eu não consigo enxergar. Eu preciso ser curado da minha cegueira espiritual porque eu não consigo enxergar os meus defeitos, coisas que as pessoas muitas vezes apontam, me criticam e falam e eu não consigo perceber. Pessoas me dão dicas, muitas vezes pessoas que são sinal de Deus para que nós melhoremos, para que nós evoluamos espiritualmente, e nós não enxergamos ou não queremos enxergar. Essa é a pior cegueira, muito pior do que a cegueira física, é a cegueira espiritual, que nos impede de enxergar os sinais de Deus, de nos enxergarmos e percebermos aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Então, amada família, nessa manhã dominical, diante da palavra que nós partilhamos e diante desta grande figura que é Bartimeu, que nos dá hoje muitos sinais, que nos faz refletir sobre muitas questões que precisam ser observadas por nós, possamos na nossa oração neste momento pedir a Deus: Senhor, cura a minha cegueira. Senhor, me ajude a crer, a confiar mais. Senhor, me ajuda a ser fiel e a te seguir e nunca mais me afastar de ti. Vamos, nesse instante de silêncio, fazer essa oração a Deus, entregando nas mãos de Deus também a sua fraqueza espiritual, a tua falta de fé. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ouça o nosso clamor neste momento.